Boa tarde a todos e a todas. Bem, no que se refere à apresentação, deixa eu passar para cá. Eu só queria complementar de tudo que o professor Vladimiro falou. Eu realmente me formei lá no Maranhão e também, antes de ingressar na agência, tive experiência em duas companhias importantes no Brasil. Eu trabalhei na Companhia de Energia do Maranhão, a CEMAR, na época, uma empresa de distribuição de energia, e também trabalhei na CHESF, né, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Trabalho já na ANEEL há 17 anos, então durante a metade da minha carreira na ANEEL eu fui fiscal, praticamente atuando na área de qualidade do serviço de distribuição e transmissão. Depois eu fui assistente da diretoria e depois superintendente em duas unidades, até ter sido indicado pelo presidente da República para ser diretor da ANEEL. Para quem não conhece, lá no Brasil, o cargo da ANEEL ele é indicado pelo presidente, sabatinado pelo Senado Federal, e você é outorgado um mandato por 4 anos. Então, os governos mudam, mas os diretores das agências reguladoras permanecem. Isso dá uma estabilidade regulatória muito grande e é uma das condições sine qua non para a atração de investimentos. Desde quando a ANEEL iniciou a sua atuação de regulador brasileiro, nós já atraímos mais de R$1 trilhão de investimentos ao Brasil, nas áreas de geração, transmissão e distribuição. Isso em valores históricos. Nós já pedimos até, apesar de ser um número impactante, em 20 anos, R$1 trilhão, nós pedimos para atualizar o valor. Então, acredito que esse número deve chegar em torno de 2 trilhões, 2,5 trilhões. Mas vamos esperar os cálculos iniciais. O setor elétrico do Brasil ele passou, como todo mundo, por um momento único na história. Muitos dizem aí que talvez o único evento similar foi também um evento sanitário, que foi o da gripe espanhola. Outros também assemelham com a questão da Segunda Grande Guerra, em função da quantidade de pessoas que, infelizmente, perderam a vida. Mas o Brasil também esteve aliado a este problema, um efeito muito grave, especificamente para o setor elétrico, que acaba por se transferir para outros setores da economia, que foi a crise hídrica. Então, eu estou falando de máscara, está todo mundo me entendendo bem, que às vezes a máscara acaba você não entendendo bem, mas enfim. Então, nós passamos por esses dois momentos, muito emblemáticos, e essa é a ideia de trazer aqui, porque em algum momento esses dois eventos se sobrepõem. Antes eu queria passar aqui para quem não conhece o Brasil, geograficamente, todos sabem, é o 4º maior país do mundo, 5º maior país do mundo em extensão territorial. É um país muito grande, muito diverso. Temos diversos, se Portugal, como foi falado aqui, são 2 países apenas, o Porto e Lisboa. Se nós andarmos pelo país, no mínimo nós temos 5 países, são 5 regiões muito diferentes, do ponto de vista econômico, cultural, de formação de povo, etnia, é bastante importante. Veja que nós temos 85 milhões de consumidores no Brasil. A população aqui de Portugal, se eu não me engano, são 30 milhões, 10 milhões. Então, só consumidores brasileiros, pessoas que têm uma conta de energia elétrica, são 85 milhões, ou seja, 8 vezes a população de Portugal. Temos um crescimento vegetativo de 120 mil consumidores mês. Por mês, nós incorporamos por ano, aproximadamente 1 milhão de consumidores. Capacidade instalada de 172 gigawatts, é a nossa capacidade instalada. E a nossa carga máxima, o nosso pico, que eu falei, eu não lembrava desse valor, eu estava conversando com o professor Vladimiro ontem, é 89 giga na ponta, a maior carga que já tivemos. Nosso consumo de eletricidade ainda é um consumo limitado em função da economia do Brasil. O Brasil ainda é um país muito desigual, temos muitos bolsões de pobreza no país.
Um crescimento médio de consumo aí de torno de 1%, ainda há um crescimento, apesar de tudo isso, ainda cresce-se razoavelmente bem. Para impulsionar um crescimento desse, a nossa matriz tem que incorporar mensalmente, anualmente, mais e mais geração. E temos o nosso serviço praticamente universalizado, que é um motivo de muito orgulho para o setor de energia, uma vez que é o serviço público mais democrático que há no Brasil. É o serviço de eletricidade. 98,8%, praticamente 99,9%. Eu não atualizei esse número porque eu não tinha certeza, mas já se fala em 99,9%. Em 17 anos, quando eu ingressei na ANEEL, esse número de universalização era 94%. Ou seja, em 17 anos, nós crescemos 6 pontos percentuais, o que não é um número desprezível, até mesmo porque os últimos a serem incorporados são aqueles com maior dificuldade de extensão de rede, locais mais distantes, mais isolados. Basicamente, aquele percentual que ainda não foi atingido, estamos falando essencialmente da região amazônica. Bem, vamos falar aqui agora sobre a pandemia e os seus efeitos no setor elétrico. No Brasil, a pandemia ela se iniciou como efeito global ali em meados de fevereiro de 2020. Naquele momento não se sabia ainda a extensão do evento. Em 11 de março de 2020 foi decretado estado de calamidade no Brasil pelo Congresso Nacional. Vejam que em 25 de março a ANEEL, de forma já protagonista, já iniciou determinando a suspensão dos cortes de energia elétrica. Por que a ANEEL fez isso? Primeiro, uma situação de vulnerabilidade muito grande, a economia praticamente entrou em vale, ela paralisou de uma forma muito forte no país. Muitas pessoas tiveram que ficar em casa, aqueles que tinham uma maior proteção social, muitos tiveram de ser demitidos. Então, a ANEEL, naquele período, ela suspendeu o corte por falta de pagamento, essencialmente dos consumidores residenciais e prestadores de atividades essenciais. Aqui, serviços de segurança pública, serviços médicos, serviços de medicina legal, e aí, com o passar do tempo, supermercados, porque as pessoas também têm que comer, então, supermercado, farmácias, e aí essas atividades consideradas essenciais foram sendo incluídas por decreto presidencial. Com o acirramento da pandemia, a ANEEL manteve a medida para consumidores de baixa renda. Ou seja, em algum momento, a ANEEL suspendeu a suspensão do corte de energia elétrica para consumidores residenciais, de uma forma geral, até mesmo porque alguns consumidores não teriam razão para não pagar a sua conta. Eu, por exemplo, sou consumidor residencial, mas eu não teria nenhuma razão para não pagar minha conta. Eu continuava empregado, então o governo entendeu, a ANEEL entendeu, que essa proteção seria apenas para os consumidores de baixa renda. E aqui eu queria fazer um outro recorte. 12 milhões de famílias no Brasil hoje são consideradas de baixa renda. Isso oficialmente pelos que hoje recebem subsídio na conta de energia. Entretanto, há um número igualmente equivalente, em torno de 10 a 11 milhões, que ainda não foram incorporados como baixa renda, mas que seguramente irão em função de uma mudança legislativa recente que desburocratiza a inserção dos consumidores de baixa renda. Então, esse número vai aumentar para algo em torno de 20 milhões de consumidores. E para todos se entendam como é que ocorreu a inadimplência de pagamento das contas de energia elétrica desde 18 de março. Veja que em março, no epicentro do problema, 19 consumidores pararam de pagar suas contas de energia. E ao longo dos meses fomos acompanhando isso. O verde é o acumulado, tá? E o amarelo é a inadimplência mês a mês. Então percebam que ainda temos um cenário aqui de 3 a 4% de pessoas que não pagam a sua conta de energia elétrica.
Isso regulatoriamente, numa janela de 2 anos, parte da inadimplência ela é reconhecida na tarifa. É porque reconhecemos que há uma parcela da conta que ela não é de fato cobrável. Então, apenas para mostrar que a inadimplência teve sim um impacto, mas que, de alguma forma, isso foi mitigado por várias ações de governo. Eu não sei como é que foi aqui em Portugal, mas ocorreram diversos incentivos, injeção de recurso pelo governo federal, diferimento do pagamento de impostos para empresas, linhas especiais de financiamento para evitar a demissão de empregados, também ocorreu no Brasil. Pois não? Boa. Ótimo, posso explicar. Inadimplência é quando quando o consumidor não paga a sua conta. Ele fica devendo a conta. E se aquela conta não é paga, ela gera uma taxa de inadimplência. Por exemplo, se entre 100 consumidores, 10 consumidores não pagarem a sua conta de energia, a taxa de inadimplência é de 10%. Quando tiver algum termo mais abreviado, eu faço um parêntese aqui. Obrigado, professor. Não, perfeito. Sem problema, obrigado. Bem, aqui é para mostrar um pouco como foi um outro detalhe. Voltando aqui, no momento que houve a pandemia, as empresas de distribuição de energia queriam que a ANEEL reconhecesse na tarifa valores da ordem de 10% a 15% de inadimplência. Entretanto, nós, como reguladores, dissemos, vamos acompanhar e, dependendo do número final, nós podemos reconhecer ou não, porque nós tínhamos a certeza que não era 10% de inadimplência, o que os fatos depois demonstraram. Então, voltando aqui apenas para demonstrar como foi o comportamento do faturamento de energia elétrica aqui. Vejam, esse gráfico de barras aqui mostra o faturamento da energia em 2020. Vejam que no mês de maio, aqui iniciando em abril, houve uma redução muito drástica no faturamento da energia. O faturamento é a energia que a empresa cobra do consumidor com relação ao ano passado. Então, houve uma queda muito grande, ou seja, o consumo reduziu bastante. Outros gráficos aqui, por exemplo, esse aqui em linha, é o faturamento de 2020. Esse em barra é a diferença de 2020 e 2019. Então, vejam que no mês de maio como referência, houve uma redução de 14,5% entre 2019 e 2020. E aqui representado pela essa redução. A referência de 2019, que está cá acima, e o faturamento de 2021. Então, percebam que já há uma recuperação no faturamento de 2021, inclusive acima, em alguns momentos, do que o faturamento de 2019, o que mostra que a economia voltou a sua está buscando a sua normalidade. Isso é particularmente importante para entender lá na frente quando falarmos da crise hídrica. Tá? Bem, como que a ANEEL e o governo do Brasil fizeram para enfrentar a pandemia, sob o ponto de vista do equilíbrio das empresas? No Brasil, as distribuidoras de energia elétrica, elas são obrigadas a contratar todo o seu mercado. Então, a distribuidora contrata em leilões públicos a geração de energia que vai atender os consumidores, contrata o uso da rede de transmissão. Todos esses são contratos firmes e de longo prazo. Então, se no momento que você tem uma conta fixa para pagar e há uma redução do consumo, há naturalmente um buraco na receita das empresas.
E qual é o problema no setor brasileiro? As distribuidoras são são as empresas responsáveis por arrecadar os recursos para pagar os geradores, os transmissores e também pagar as políticas públicas que encontram-se inseridas na tarifa. Então, se a redução, se ocorre uma redução no consumo, a distribuidora tem que pagar o gerador, o transmissor, mas não tem a receita. Porque a tarifa de energia elétrica no Brasil ela é composta por dois componentes, a parcela A e a parcela B. A parcela A é essencialmente arrecadada para pagar o gerador, o transmissor, os encargos setoriais, e a parcela B é a parcela de consumo, essencialmente. Então, a proporção é 80% parcela A, 20% parcela B. Então, significaria que eu tenho que pagar uma conta de R$100, eu só recebo, em tese, para o meu custeio, 20%, e 80% é para pagar o transmissor e o gerador, essencialmente. Então, eu tinha um buraco na receita. Então, foi feito um consórcio com vários bancos, o que nós denominamos conta Covid. Esse empréstimo foi aprovado por uma medida provisória. Medida provisória é um ato do presidente da República com força de lei. Ela é publicada e ela tem vigência por 120 dias, até o Congresso Nacional confirmar ou não. Se o Congresso Nacional não confirmar, aquela medida provisória perde seu valor. Só que entre a publicação e a perda de validade da medida provisória, foi publicado um decreto regulamentador e depois uma resolução normativa na agência. E esses dois atos permitiram contrair um empréstimo de 15,3 bilhão de reais e que permitiu reduzir as tarifas em 2020 em 6,94% e em 2021 4,91%. Ou seja, o déficit era de 15 bilhões e se não fosse contraído o empréstimo, esses valores teriam que ser pagos no ano seguinte. E isso acarretaria um aumento de tarifa muito grande. Em vez disso, esse valor foi contraído para ser pago em 5 anos, o que permitiu reduzir a tarifa de energia elétrica. Aqui ressaltar que foi um trabalho feito pelo Ministério da Economia, Ministério de Minas e Energia, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, é um banco público, e Agência Nacional de Energia Elétrica. Escassez hídrica. E aqui, vejam, tem gente até que diz no Brasil que se não fosse a pandemia, aliado ao problema meteorológico que tivemos, nós poderíamos ter uma complicação muito maior no atendimento da população brasileira. Porque nós tínhamos, se não tivéssemos a pandemia, teríamos um crescimento muito grande e não teríamos recursos energéticos suficientes para atender. Né? É uma coisa que só a história vai dizer se de fato são apenas cenários hipotéticos, não temos como afirmar. Bem, aqui é para entender que nós tivemos, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é o equivalente aqui em Portugal a REN, a pior estação úmida nos últimos 91 anos. Percebam que a energia natural afluente no Sistema Interligado Nacional, que é a média de longo termo, vejam aqui os meses e a comparação com o histórico. 59% em setembro. Em outubro de 2020, nós tivemos a pior série histórica nos últimos 91 anos. E aqui nos meses de abril, maio e setembro a maio de 21, também a pior sequência histórica em 91 anos. Então, praticamente não estava chegando água nos reservatórios brasileiros. E o Brasil hoje ainda é dependente em torno de 65% da nossa geração, ela é dependente das usinas hidrelétricas. Então, esse foi o quadro hidrológico que trouxe bastante preocupações
para o setor elétrico brasileiro e a economia nossa de uma forma geral. Quando eu falei que o Brasil, se nós comparássemos o Brasil com Portugal, em relação a Portugal e Porto, é porque essencialmente o Brasil é dividido em 5 grandes regiões. A região verde aqui é a região amazônica, essa é a região nordeste do Brasil. Desculpa, a região norte, ela inclui, ela não está, aqui para não ficar muito confuso, existe a divisão geopolítica dos estados brasileiros, e aqui, por exemplo, MA é Maranhão, ele faz parte geopoliticamente da região norte. Então você teria esses estados aqui até Rondônia. Então tudo isso aqui seria a região norte. Região centro-oeste incluiria esses 3 estados, região sudeste, 4 estados, e a região sul, os 2 últimos. Mas o que é mais importante entender aqui é que a região centro-oeste é responsável por 70% da capacidade de armazenamento no Brasil. É onde ficam localizadas as grandes bacias hidrográficas e os grandes reservatórios de usinas. Temos uma capacidade depois um pouco menor no Nordeste e região Sudeste e Centro-Oeste são pequenas. Então, essa região Centro-Oeste é considerada a caixa d'água do setor elétrico brasileiro. E ela estava apenas com 18,7%, o que trouxe muita preocupação. Bem, em 2001, no Brasil, nós tivemos um grande racionamento de energia, racionamento decretado pelo governo federal. E, de fato, vejam o que mudou de 2001 para 2021. Primeiro, a nossa capacidade instalada praticamente mais do que dobrou. A nossa matriz era essencialmente hidrelétrica, 85%. Então, dependíamos muito das chuvas e da capacidade de armazenamento. A energia térmica era também bastante pequena e biomassa também inexpressiva. Vejam que em 2021 houve uma diversificação considerável da matriz elétrica brasileira, o que permitiu, a despeito da maior crise hídrica dos últimos 91 anos, que nós não tivéssemos passado por um cenário de racionamento. Então vejam a contribuição da geração eólica, 10% da capacidade. Da geração distribuída, 5,6 GB. Essa apresentação eu fiz, são dados do mês de setembro. Esse número aqui já está em 12 GB. Geração distribuída, aqui todo mundo entende o que é, ela está em torno de 12 GB. Muito grande e cresce a taxas chinesas. A energia solar será a próxima também, que vai crescer de forma exponencial no Brasil. Energia nuclear, foi autorizada a construção da terceira usina nuclear do Brasil, a usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro, o colega que está ali. Biomassa tem crescido bastante também, vejam aqui, quadruplicou. E a energia térmica foi a que cresceu de forma mais lateral, por assim dizer, né? E vejam a dependência de hidráulica como reduziu, antes de 85% para 61%. Um grande outro efeito pelo qual nós tivemos uma situação muito diferente de 2001 é a interconectividade do país. Vejam o setor elétrico brasileiro hoje e como era em 2001. Então, nós tínhamos em 2001 alguns reservatórios que vertiam água, inclusive. Verter água é jogar água fora. Mas você não tinha capacidade de transmissão. Então, em 2021, basicamente, eu vou mostrar depois, que uma das medidas para enfrentar o risco para diminuir o risco de desabastecimento foi exatamente as grandes transferências de potência de uma região para outra.
Então vejam que o sistema do Brasil ele é praticamente totalmente interconectado à rede principal. E no Brasil nós chamamos de rede básica. Só temos um estado na federação que ainda não está interligado, que é esse estado aqui de cima de Roraima. Ele não está interligado ainda por questões ambientais, mas já foi feito, foi licitado a obra, já foi contratada desde 2011. Houve embargos da política ambiental brasileira e agora, em 2021, houve uma autorização especial após a emissão de várias licenças para que essa obra se realize, o que nós esperamos ocorrer nos próximos 2 anos. Bem, ações realizadas para o enfrentamento da crise hídrica. Percebam aqui que uma delas que eu havia falado foi a flexibilização de restrições operativas. Então, como todos aqui, a grande maioria são engenheiros, sabe que para se transferir energia, grandes blocos de potência de uma região para outra, você tem que atender limites térmicos, limites de estabilidade de tensão, limites de segurança e alguns tramos, algumas linhas, alguns circuitos do Brasil, eles operam com o critério N-2. Significa que, na operação, deve o operador considerar a saída de até 2 circuitos simultâneos e ainda assim manter o atendimento. Então, houve essa flexibilização e no momento que houve essa flexibilização, foi possível transmitir mais potência das regiões para a região sudeste, que é o principal centro de consumo do Brasil, onde se localiza São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, é o principal consumo do país. Então, a região nordeste concentra aproximadamente 90% do potencial e das usinas eólicas do Brasil. E nesse segundo semestre do ano é o que nós chamamos safra dos ventos. É onde há o potencial eólico exuberante. Então, nesse momento, a carga do Nordeste é em torno de 12 gigawatts. Nós chegamos a transferir 10 gigawatts. Ou seja, o Nordeste gerava 22 gigawatts e transferia 10 gigawatts. Antes da flexibilização, o limite máximo era de 5 gigawatts. Então, com essas flexibilizações, houve a possibilidade de transferir mais potência. Aumento da oferta de energia, então, houve autorizações especiais para usinas térmicas, principalmente térmicas, que são de rápida implantação, operarem. Isso foi feito. Contratos swap com a Argentina, navios de gasificação aportaram na costa brasileira, novos contratos com a Bolívia para exportação de gás natural, onde nós temos um gasoduto, e também deslocamento e redução do consumo. De todas essas ações aqui, qual que vocês acham que foi a mais barata e a mais cara? Fazer um quiz aqui. Qual foi a mais barata e a mais cara? Perfeito, não custou nada, apenas o risco de desligamentos, que não tivemos. O mais caro foi o aumento da oferta de energia. Então, nós chegamos a autorizar usinas a operarem com R$ 2.700 o megawatt-hora. E para você ter uma ideia, o contrato firme médio é em torno de 350 a 400. Então, houve autorizações especiais nessa ordem. E também o deslocamento e redução do consumo. Houve também um programa de gerenciamento da demanda, onde o operador nacional ele abria janelas para que a indústria participasse e reduzisse o seu consumo, mas também com valores da ordem de R$ 1.500 a R$ 2.000 por megawatt-hora. Então vejam que isso aqui custou bastante, mas hoje a situação é bem confortável, tá? Outra coisa que também fizemos foi restrições ambientais, flexibilização de restrição ambiental. Como é que funciona no Brasil hoje? Nós temos, por exemplo, a Agência Nacional de Águas, que é responsável pela gestão dos recursos hídricos.
Temos também flexibilizações mínimas para permitir o transporte fluvial. Limitações ambientais para a afluência mínima dos rios. Então, para definir todas essas situações, que são situações legais, alterar o limite de vazão de um rio em função de uma restrição ambiental, isso tem de ser feito em condições muito especiais. Então, para a adoção dessas medidas, foi criada, via medida provisória, uma comissão chamada CREG, Câmara de Regras Excepcionais, formada por um consórcio de ministros de Estado que tinham o poder outorgado para tomar estas decisões. Porque se o ministro tomasse essa decisão com a única função do seu cargo de ministro, ele estaria sujeito à atuação do Ministério Público Federal. Na medida que é outorgado em condições especiais, a única controle que é feito é pelo Superior Tribunal Federal, porque todas essas ações poderiam ter implicações legais. Então, a junção das ações que foram tomadas tecnicamente, que eu falei no slide anterior, aqui, por exemplo, flexibilização de restrições operacionais, aumento da oferta de energia, deslocamento e redução do consumo, aliado à flexibilização de restrições ambientais, restrições para outros usos da água, tudo isso permitiu guardar mais água nos reservatórios até a chegada do período úmido. O período seco no Brasil, é o período que chove menos, ele é de maio a outubro. De outubro a abril do ano seguinte é o período úmido, é o período que chove bastante no Brasil nas regiões de reservatório. Então, quando nós fizemos essas ações juntas, você guardou mais água nos reservatórios, o que permitiu que, vou mostrar um pouco mais à frente, aqui, deixa eu ver, aqui, depois eu retorno lá. Percebam aqui, a curva em amarelo era a previsão antes daquele conjunto de ações. Ou seja, nós iríamos chegar no reservatório equivalente do Sudeste e Centro-Oeste a 2,7%. Ou seja, 5% diversas usinas param de funcionar. Então, nós teríamos uma situação de caos. Então, no momento que essas ações foram feitas, percebam que ocorreu uma redução da diminuição do nível dos reservatórios. Aliado a isso, o período úmido ele veio um pouco antes, começou a chover muito no Brasil. Está chovendo muito no Brasil agora, na região centro-oeste e sudeste. Região de Brasília, por exemplo, está chovendo bastante. E aqui nós temos como é que foi atendido. Basicamente, a geração térmica cresceu muito nesse período, cresceu bastante. Percebam que o número que eu apresentei no início é 15%, 10%. Nesse momento aqui que eu citei, o início aqui das ações da CREG, que foi aqui mais ou menos a partir de junho até outubro, a geração térmica chegou a ser 60%. Aqui a importação de energia também foi muito representativa, flexibilização 13%, e aqui algumas ações pontuais também que tiveram sua representatividade. Então, vamos voltar para cá rapidamente. Aqui foi a ação da flexibilização que eu tinha falado um pouco. Veja que a energia ela era nessa faixa aqui de 7 gigawatts. Aqui um pouco menos, porque nesse período no Brasil tem muitas intercorrências por queimadas. Então, o operador reduz a capacidade de transferência de potência. Só que em função da necessidade de flexibilização, subiu-se bastante essa flexibilização, nesse momento aqui, de N-2 para N-1. Então, veja a capacidade adicional que foi colocada no sistema. Em alguns momentos, passando, inclusive, do limite de N-1. E ainda assim, não tivemos nenhuma ocorrência relevante. E isso é importante falar no Brasil, porque o nosso sistema não é para amadores. Nós temos 180 mil quilômetros de linha
apenas na rede básica. E foi aqui, eu diria que foi uma prova de fogo da capacidade da engenharia nacional. Eu não opero rede, mas as regras que eles operam são feitas por nós, então tem nossa participação aqui, professor. Um outro ponto que eu queria destacar foi a entrada de geração térmica de forma muito intensa nesse período. Essa, por exemplo, é uma usina termoelétrica, a GNL, fica localizada no Rio de Janeiro, na região do Açu, tá? São João da Barra, eu acho, né? Da cidade lá. Isso, exatamente, do Porto do Açu. Então, essa usina, ela é um complexo, professor Vladimir, de 6 gigawatts. A primeira etapa é essa aqui, 1.300. Naquele sítio, nós teremos uma geração de 6 gigawatts. É uma coisa impressionante. FSRU, está prevista mais de uma FSRU no seu consórcio final. No litoral. Isso, exatamente. Aí chega para o navio, alimenta a FSRU, há um gasoduto que leva até a planta. Eu fui para a inauguração dessa usina, veja o preço dela, 300 reais com CVU de 552. Importação, nós importamos valores médios de 1.700 megawatts médios, a um custo que variou entre R$ 2.000 e R$ 2.700. E essas várias usinas Merchant aqui, que entraram em operação, algumas estavam com problemas judiciais, elas estavam proibidas de gerar eletricidade, por decisões da ANEEL também. Então, a ANEEL, junto com o Ministério, fez acordos especiais para permitir que elas gerassem nesse momento e os passivos financeiros fossem pagos depois. E aqui, combustível, 648 megawatts. Então, vejo aqui como foi o crescimento da geração nesse período e como está projetado até dezembro. Vai crescer acima do previsto. Foi feita uma campanha de conscientização para toda a população brasileira, organizada pela ANEEL, um bônus de redução voluntária do consumo. O consumidor de baixa tensão recebeu um incentivo. Ao longo dos 3 meses, se ele reduzir a sua conta de energia elétrica, em janeiro vai receber um bônus. Programa de redução voluntária da demanda, que é essencialmente focado para a indústria. Redução de consumo de prédios públicos. Todos os prédios públicos no Brasil tiveram que reduzir em 20% o seu consumo. E a criação da bandeira de escassez hídrica. E aqui é um ponto que eu queria explicar um pouco mais, porque talvez aqui vocês não tenham nada parecido. Passar um pouco mais aqui. Me ver aqui. Vou voltar um pouco para cá antes de explicar. No momento que a ANEEL faz o processo tarifário das distribuidoras, anualmente a tarifa da distribuidora é reajustada. A cada 5 anos, em média, é feita a revisão tarifária. Como é que funcionam esses dois mecanismos? No processo de revisão tarifária, todos os investimentos que foram feitos dentro de um ciclo de 5 anos são valorados pela agência e colocados na forma de tarifa. E a cada ano há uma correção inflacionária daquele valor, daquela base que foi incorporada na tarifa. No momento da revisão, a ANEEL estima um valor de energia que a empresa de distribuição vai comprar. Só que nesse momento aqui, antes do momento da escassez hídrica, há um natural descasamento entre o que é previsto e o que é realmente verificado. E aí criou-se a bandeira tarifária. A bandeira tarifária, ela visa dois objetivos principais. O primeiro como é um adicional que vem mensalmente na conta de energia elétrica do consumidor, o consumidor saber que a energia está mais cara e a bandeira está verde, não tem acréscimo, mas amarelo e vermelho, vermelho patamar 1 e vermelho patamar 2, há um acréscimo na conta de energia. Então, o consumidor, sabendo que a conta vem mais alta, ele reduz o seu consumo. Isso em situações normais. Só que nesse momento, como eu falei para vocês,
o Brasil teve um custo muito elevado de geração de eletricidade. Então, a ANEEL explicou ao governo brasileiro que nós não poderíamos colocar a lógica da bandeira tarifária para cobrir os custos de geração. Nesse momento, a CREG criou a bandeira de escassez hídrica. Foi identificado um valor para custear aqueles custos excepcionais de geração de energia elétrica. Para vocês entenderem de uma forma... eu estou falando muito assim, professor Vladimir, se alguém quiser fazer uma pergunta ou a gente deixa para o final, eu acabei não perguntando isso antes. É para quebrar o gelo, não o celular. Exatamente. O apelo de marketing é de um semáforo, realmente. As propagandas de divulgação é um semáforo, bandeira vermelha, verde e amarela. Isso. Exatamente. É isso. Bem, e aqui eu já tinha mostrado antes, e impactos tarifários da escassez hídrica. Já estou me encaminhando para o final. Primeiro, nós tivemos um problema muito grande, e o mundo todo, com relação à volatilidade do dólar nesse momento. Nós temos um problema espacial, porque a dívida de Itaipu era a maior usina do mundo antes da construção de Três Gargantas, no entanto, ainda é a usina mais produtiva do mundo. Ela gera mais do que Três Gargantas. Então, deixando aqui a minha brasilidade de lado, é uma usina que foi construída pelo povo brasileiro, mas como ela fica na fronteira com o Paraguai, ela é binacional, ela é dos dois países. Mas quem financiou a construção de Itaipu foi o governo brasileiro. Então, a dívida de Itaipu é corrigida pelo dólar e a energia é alocada nas distribuidoras da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E essa dívida acaba em 2023, mas ela é corrigida pelo dólar. Então, ela tem um impacto muito grande nas contas dessas distribuidoras. E em função da volatilidade do dólar, no momento atual, ela impactou muito na conta de energia elétrica. Um outro ponto é que no Brasil possuímos basicamente dois indexadores de inflação, o IGPM e o IPCA. Algumas empresas, 18 delas, têm os seus indexadores a partir do IGPM. Veja que o IGPM variou 24,85%. Chegou em picos de 31%. E o restante IPCA, que esse aqui sim, se eu explicasse de forma muito simplificada para quem não é brasileiro, o IGPM ele é o indexador muito vinculado ao dólar. Então ele tem ele é muito volátil por conta disso. É o indexador das commodities. Então, commodity varia bastante. O IPCA ele já é um indicador mais amortecido. Então, normalmente, quando há uma disfunção na economia, o IGPM dispara. Aí depois ele volta à sua... Ele tem frequências de picos muito elevados. O IPCA ele cresce um pouco mais amortecido, mas ambos cresceram bastante. Aqui na Europa, as taxas de juros são bem pequenas, então vejam como a tarifa de energia do brasileiro aumentou muito nesse período. Não, por favor. É no órgão. Não está funcionando. Tá. Não era tão fácil como você falou, né? Sí, estaba a dizer, ¿eso significa que a termos da tarifa que están directamente indexados a esos índices de inflación? Sim. O sea, que automáticamente, si algum desses índices está a subir, há algum termo da tarifa que está a subir. Perfeito, exatamente. É como eu falei, o processo tarifário ele tem dois movimentos. Ele tem a revisão tarifária. A revisão, basicamente,
ela serve para incorporar na tarifa os investimentos que foram feitos dentro de um ciclo tarifário. E no momento que é calculada a revisão, aquela tarifa é blindada e no próximo ciclo ela é corrigida apenas por um índice de inflação. O que acontece? Esses aqui, o IGPM, ele é mais antigo. Quando o Brasil iniciou o processo de privatização das empresas, as empresas preferiam um indexador mais seguro, porque o IGPM ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e o IPCA é calculado por uma instituição do Estado do Brasil, que é o IBGE. Naquele momento não se tinha, o investidor precisava de maior segurança. Hoje não, hoje é incontestável, todos os contratos do Brasil são feitos a partir do IPCA, porque o nosso órgão de cálculo oficial de inflação, ele é um órgão seguro. Naquele momento, o governo brasileiro optou por fazer pelo IGPM. Esse IPCA seria a inflação interna? Isso, inflação interna. O IGPM seria mais uma inflação das importações? O IGPM ele é um mix de alguns componentes. O dólar faz parte, a inflação de commodities, alguns aspectos também de política macroeconômica, aí envolve importações, exportações, equipamentos, ferro, é um mix de componentes. Por isso que ele é mais volátil. Ok, obrigado. E tivemos aqui também o agravamento do cenário hidrológico adverso. Como eu falei, o déficit projetado do salto da conta de bandeiras e as medidas emergenciais, todas aquelas que eu falei no slide anterior. Bem, aqui a bandeira, ela tem essa é bandeira mesmo. Né? Deixa eu ver aqui mais uma. Bem, aqui como eu falei, a hidrologia foi a pior nos últimos 91 anos. A nossa principal bacia de armazenamento é a bacia do Rio Paraná, que desemboca lá na usina de Itaipu. A CREG, as suas medidas, ocasionou um custo de 8,6 bilhões de reais, geração termoelétrica adicional, a importação de energia, basicamente, e o déficit da conta de bandeiras, 5,2. Então, nós temos aqui um novo déficit de 13,8. Lembre que lá no início, em março de 2020, nós tivemos um déficit de 15,3 decorrente da Covid. E agora, decorrente da Covid, mas basicamente da crise hídrica, nós já estamos com outro buraco de 13,8 bilhões de reais para a nossa tarifa de energia elétrica. A bandeira de escassez hídrica foi aquela que eu falei, ela hoje está em R$ 14,20 a cada 100 kWh. Então, se você tem uma conta de, por exemplo, R$1.000 de consumo normal, você vai pagar 1.420 de bandeira. É um momento que a gente tem a vigência de setembro de 21 a abril de 22. Então, basicamente, isso aqui é para custear as despesas financeiras das deliberações da CREG e do CMSE, até então conhecidas, e equilibrar as receitas e despesas da conta de bandeira até abril de 22. Deixa-me ver o futuro do setor elétrico. Isso aqui é a parte mais leve. Falamos só de problema, né? Olha só, o Brasil, nós não temos ainda um mercado completamente aberto. Até 500 kWh, os consumidores são potencialmente livres. Abaixo disso, não, eles têm que comprar energia de uma distribuidora local. Sandoval, permite uma interrupção. Existe algum estudo econômico relativo ao impacto na economia por causa dessa insegurança de planejamento do valor da tarifa para os consumidores industriais e etc.? Que eu tenha conhecimento, não. Porque a insegurança no quanto vão pagar pode gerar retração no investimento, etc. E, portanto, gera um impacto negativo na economia. Com certeza. Na realidade, nós tivemos, nesses últimos 1 ano e meio, 2 movimentos completamente imprevisíveis. Mas, por outro lado, há alguns estudos e alguns colegas dizem, olha,
Isso impactou desta forma porque a recuperação de custos ela é muito imprevisível. Como a regulação da distribuição ela é intrinsecamente associada ao consumo, se o consumo reduz, você tem naturalmente uma possibilidade de desequilíbrio e sustentabilidade das empresas. E isso retrai investimentos, como todos nós sabemos. Mas não tem. Tá? O que eu estou colocando aqui agora como algumas perspectivas é exatamente de reformar. Eu acho que o setor elétrico do Brasil vai passar por uma outra grande reforma nos próximos anos. Isso está latente devido aos vários arranjos, assim, eu diria não planejados que têm sido feitos. Então, temos que partir para mudanças estruturais. A tarifa do Brasil, eu não sei como é que funciona aqui, mas a tarifa do Brasil ela é monômia e volumétrica. Então, a energia elétrica para o consumidor de baixa tensão, fazendo apenas esse recorte, né? A alta tensão não, a tarifa é diferente por posto horário, mas no consumidor de baixa tensão, a tarifa ela tem um único valor, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, o que não é economicamente racional. E todos nós sabemos que a energia é mais barata durante a madrugada. Então, essas mudanças têm que ser estudadas. Eu sou relator de um processo de sandbox tarifário, porque a grande dificuldade de mexer em tarifa no Brasil é porque ela já é alta e ela é muito sensível. Estamos falando de 85 milhões de consumidores. Se você falar de qualquer mudança de tarifa, a desconfiança natural é que é para aumentar. Ao passo que... Tem que dizer sempre que vão fazer um abaixamento. Pois é, exato. Então, isso nós estamos incentivando estudos através de sandbox tarifários, porque a partir do sandbox você pode fazer um teste não em bancada, mas um teste real. Se faz um recorte numa distribuidora, a distribuidora escolhe uma região da sua concessão e faz testes com pré-pagamento, tarifa dinâmica, tarifa horária. Então, tudo isso nós estamos com muitas perspectivas e esse é um grande projeto que eu particularmente estou muito envolvido. Aqui a gente tem, e é exatamente se insere aqui na modalidade tarifária do Grupo B. O Grupo B é o grupo de baixa tensão no Brasil. Aprimoramento do comercializador varejista. Nós temos regulamentação, mas hoje o comercializador varejista praticamente ele não pegou no hábito, ou seja, os consumidores poderiam se agrupar no formato de um condomínio e contratar a empresa do Vladimiro para negociar uma compra de energia no Mercado Livre. Hoje é possível fazer isso, mas ainda o consumidor brasileiro não acredita nisso. Aprimoramento da gestão de contratos das distribuidoras. Como eu falei, a distribuidora ela faz um contrato, participa de um leilão e tem que carregar aquele contrato durante 20, 30 anos. Então, isso cria um problema muito grande, porque ela tem a obrigação de pagar por aquilo. Então, se ela tem uma obrigação de atender integralmente o seu mercado, ela fica com muito pouca margem para reduzir o seu portfólio de contratos. E como todos nós sabemos, com a inserção da tecnologia, o preço de geração tende a cair. E se eu fiz um contrato por 30 anos com uma eólica, por exemplo, que hoje pode ser menos eficiente do que as novas, eu não tenho como retirar essa usina do contrato, o que isso também é um grande problema. Sim, não termino de perceber muito bem. Os distribuidores atuam como comercializadores também? Eles podem atuar como comercializadores. Mas no início acho que diz que tinham que garantir o consumo comprando com contratos de longo prazo. Vou explicar a diferença. É contraintuitivo. É porque, na realidade, assim, no Brasil, quando foi feita a desregulamentação, as distribuidoras tiveram que separar as suas atividades. Algumas foi permitido o self-dealing, marginal, pequeno, hoje não é mais permitido. Então, as distribuidoras trabalham como comercializadoras, mas separado da distribuição de energia. Ela pode oferecer para uma indústria
que está dentro da área de concessão dela, uma solução de mercado livre, varejista. Então, ela pode fazer isso. Agora, ela não pode aqui comprar energia para ela própria da comercializadora dela. Então, isso hoje funciona assim no Brasil. Eu não sei se você entendeu. Sí, acho que sim, mas quando diz não pode comprar energia para ela própria... Ela não pode comprar energia dela própria, da própria comercializadora dela. Mas quem? A distribuidora? Sim. A compra de energia das distribuidoras no Brasil tem que ser via leilões públicos. Sim, mas então não percebo a distribuidora... Sim. Mas a distribuidora também continua a fazer de comercializadora, é isso que não percebo. Ela pode trabalhar como comercializadora, mas não para comprar energia para a própria distribuidora. Ela pode oferecer para você, industrial, uma solução. Mas estamos a falar da energia que a distribuidora consome para o seu negócio. Sim, ela não pode, a distribuidora ela não pode... Mas não para seus clientes. Ela não pode, como comercializadora, comprar energia e vender para a própria distribuidora dela. Ela não pode fazer isso. Como também ela não pode vender para nenhuma distribuidora, porque a distribuidora só pode comprar energia via leilão público. Sim, mas o consumo da distribuidora não é a parte principal, não? Desculpa, não entendi. Não, é que não sei se estou a perceber. O consumo da distribuidora não é uma parte muito importante. É dos seus clientes, mas então está a comercializar. É que não ter... O colega... Os clientes finais associados à distribuidora compram da distribuidora, ou seja, ela é comercializadora dos clientes residenciais. Isso, ela fornece para eles. O consumidor residencial basicamente não é livre no Brasil, ele tem que comprar da distribuidora, direto, mercado cativo que a gente chama lá. Agora, por exemplo, uma indústria pode comprar da comercializadora da distribuidora. Já percebi. Isso é outra coisa, ela tem que garantir a energia com contratos de longo prazo, não? E ela tem que comprar ela tem que estar 100% contratada. Então, sim, isso é feito. Eu vou pegar, por exemplo, uma distribuidora da região sudeste do Brasil, a Enel São Paulo. Ela tem que deixar no seu portfólio uma parte das cotas de Itaipu, porque a compra é compulsória. Itaipu. Outra, ela tem que participar dos leilões para a compra de energia. Ela preenche por esse ponto. E um último ponto que é possível, eu estava esquecendo, ela pode fazer compra de energia elétrica por chamada pública de geração distribuída. Essas três, em grosso modo, são os três contratos que a distribuidora pode ter. Mas tem possibilidade de fazer ajustes de curto prazo? Sim, há mecanismos regulatórios que é permitido fazer isso, através de leilões organizados pela ANEEL, que nós chamamos de MVE, Mercado de Valoração de Excedentes. Então, se a empresa ela percebe que ela tem um déficit de marginal para preencher o seu portfólio e não há nenhum leilão público à vista, ela participa desse mecanismo. Está a pensar mais em reduzir como também para reduzir as compras durante o Covid. Como também para reduzir, é possível fazer. Tanto, aí a redução é praticamente um swap entre outras distribuidoras. Eu tenho um excedente, você tem um déficit. Então, é como se fosse um pequeno leilão que é feito e você participa e tenta comprar para complementar o seu... Mas se todos têm excedente, não há hipóteses. Pois é, por isso que eu falei que ele é marginal. Não são ajustes estruturantes. Obrigado. Bem, aí a segurança de mercado, e aqui a gente fala sobre também a questão do mercado livre, é um mercado que é um ambiente que está se profissionalizando no Brasil. Então a gente tem aqui, primeiro, discussões mais internas, formas de desligar agentes da CCE. CCE é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica no Brasil. Eu acabei não explicando isso, mas quando o setor de energia elétrica foi desregulamentado, criaram-se algumas instituições no Brasil. A Agência Nacional de Energia Elétrica, que é o órgão regulador, foi criado o Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela operação de rede.
foi criado a CCEE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Todos os contratos de comercialização são registrados na Câmara, ela faz a liquidação de todas essas operações. Foi criado também o CMSE, Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, responsável pelo monitoramento das condições de abastecimento do país. Esse é um órgão colegiado formado pelo Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica, Operador Nacional do Sistema Elétrico, presidido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia. Aqui, garantias financeiras, autorização de novos comercializadores, são questões internas que estamos a fazer. Eu gosto mais de falar disso aqui, são novas tecnologias. Então, a gente tem uma regulamentação que está em estudo aqui de usinas híbridas e assim, é uma coisa interessante. No Brasil, apenas para dar este exemplo, nós temos regiões do Brasil onde a geração de energia a partir das usinas eólicas, ela ocorre de madrugada, durante a noite. Região do Nordeste, no Piauí é assim, regiões da Bahia é assim. E durante o dia, praticamente não venta muito. Aí você faz um sistema de transmissão dedicado para um sítio onde é possível ter usina eólica e solar. Então veja a maravilha disso. Você vai fazer um único sistema de transmissão, porque se o potencial ocorresse ao mesmo tempo, você teria que fazer 2 sistemas. Com essa característica, você pode complementariar e, ao mesmo tempo, fazer uma otimização do sistema de transmissão. Então, a usina híbrida ela entra com essa complementariedade. Sistemas de armazenamento, a gente ainda não tem isso de forma massificada no Brasil, basicamente por aquilo que eu falei um pouco antes, a questão da tarifa na baixa tensão. É volumétrica e bonômia. Então, qual o incentivo financeiro que você tem de comprar uma bateria se a energia custa o mesmo valor em qualquer horário do dia? Se fossem diferentes valores, você compraria para carregar a bateria quando é mais barato e usar quando a energia é mais cara. Mas acreditamos que isso é exatamente fruto das mudanças que faremos, será possível. Revisão da contratação dos recursos energéticos distribuídos. Isso aqui também é muito importante. E serviços ancilares, para mim também, esse aqui é fundamental, porque cada vez mais a intermitência da geração será maior no Brasil, em função da inserção de renováveis, e você vai ter que ter uma maior flexibilidade da rede para recepcionar esses recursos. Hoje, professor Vladimir, eu estive na Chesf, na região, no complexo de Paulo Afonso, estávamos lá numa usina importante do sistema elétrico, que é a usina de Paulo Afonso 4. Tinham 4 máquinas funcionando, 2 como compensador simples, e que a remuneração é muito pequena, porque a remuneração é pela energia vendida praticamente. Então, isso está sendo mudado, há uma grande possibilidade de que isso continue ocorrendo. Bem, e fontes renováveis, aí foi tudo que a gente tem uma discussão muito intensa hoje. Sandoval, perdão. Ainda como serviços ancilares, estão pensando também em considerar o oferecimento de inércia? Sim. Nós tivemos agora, vamos ter agora em dezembro, um leilão de potência. Então, nós teremos um leilão. Parte do que vai ser contratado é potência. Então, basicamente, usinas térmicas e hidrelétricas que vão ofertar, e teremos um leilão de energia. Porque o que estava acontecendo? Basicamente, ia aos leilões apenas a vender energia, e os preços eram pequenos, mas tem todo um custo para operar e trazer segurança para a rede, que só era pago pelos consumidores cativos. Vejam, como o consumidor ele é o responsável, a distribuidora tem que comprar energia para garantir o seu mercado, os consumidores cativos estão pagando as usinas que realmente oferecem potência ao sistema. Porque o consumidor livre, por exemplo, ele vai lá para o leilão, vê, o leilão aqui tem térmica, eu não vou participar. Porque é caro, tem razão. Mas o consumidor não tem, o de baixa renda, o de baixa tensão não tem opção. Então ele acaba
somente ele arcando com a segurança. Então, esse leilão de potência é exatamente para dividir de forma justa a segurança da rede. Aqui, fontes renováveis, regras aplicáveis à micro e mini geração. O sistema de geração distribuída no Brasil, ele funciona como net metering, ou seja, compensação na conta de energia elétrica. Em 2015, a ANEEL fez essa regulamentação, em 2012, basicamente permitindo apenas a microgeração. Em 2015, a ANEEL abriu a possibilidade para microgeração. E a microgeração no Brasil é até 5 megawatts, é muito grande. Então, isso permitiu a proliferação de grandes fazendas, basicamente solares. E uma grande dificuldade, porque isso tem os seus benefícios para a operação da rede, mas dependendo do local, como for inserida, ela também tem muitos impactos na rede. E o que acontece? No momento que ela é colocada, há uma redução do mercado da distribuidora, automaticamente aquilo reduz o mercado da distribuidora, aquele custo de operação de rede ele é inserido, mas não é dividido com a geração distribuída. Então você terá, se isso não for corrigido, um potencial aumento na tarifa de energia elétrica. Isso nós iniciamos a discussão em 2019, politizou bastante, declarações de várias autoridades públicas a respeito do tema. O assunto parou na ANEEL porque o Congresso Nacional está fazendo uma regulamentação específica. E, por fim, aqui, a discussão de constraint-off de eólicas, solares, fotovoltaicas e hidrelétricas, exatamente por limitações da rede, alguma compensação para esses geradores, porque isso está previsto em lei. Aqui apenas para dizer como evoluiu a questão da abertura do mercado, até 500 kW todo mundo é livre. Mas isso aqui ainda é muito grande para permitir que nós, consumidores, possamos usufruir da abertura do mercado. Ficou previsto aqui em 2023, ser apresentado um estudo para permitir a abertura integral do mercado a partir de 2024, a cargo do Ministério de Minas e Energia. Apenas para dizer o que a gente acha que com a abertura do mercado, a gente está vendo só isso, mas tem muito mais aqui por trás de tudo isso. Armazenamento, usinas híbridas, veículos elétricos, micro-redes, resposta da demanda, usinas virtuais, modernização tarifária, serviços ancilares, tarifas locacionais. É isso, nesse ambiente, a todos e a todas, que eu acho que se insere a nova grande revolução, grande reforma do setor elétrico brasileiro. Apenas alguns drives aqui que nós, na ANEEL, e eu em particular, advogo sempre. Primeiro, a qualidade. Hoje, no ano de 2020, foi ano passado, né? A primeira vez que o DEC, que é a duração equivalente de interrupção, se não me engano, é o equivalente ao SAIDI, aqui, SAIDI, ele situou-se abaixo dos limites regulatórios. Em média, 12 horas, ainda é muito grande. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país tropical, é um país que a maioria das linhas são aéreas, então tem muitas intempéries, padrão de engenharia ainda precisa evoluir muito. Então, acreditamos que nesse nível nós estamos no limiar da eficiência. Será necessária uma grande ruptura tecnológica para que nós possamos reduzir esses indicadores. Energia abundante e renovável, falando isso de Brasil, é quase que chover no molhado. Temos recursos naturais assim abundantes, é um país rico por excelência, então temos rios caudalosos, muitos rios, temos vento, temos sol, temos vegetação, temos até energia nuclear, a maior mina de urânio do mundo está no Brasil, reservas de gás assim absurdas, então isso não é um problema para o Brasil. Aqui vai ser o grande catalisador, que é o consumidor, cada vez mais empoderado com um aparelho celular, escolhendo o seu consumidor, criticando, reclamando,
Isso é uma realidade que está muito presente no Brasil. Novas tecnologias, tarifas modernas, menos subsídios. A tarifa de energia elétrica do Brasil ainda é muito pesada, em torno de 15%, 16%, 17% são subsídios. E aí subsídio para energias renováveis, as usinas elas não pagam uma parte do uso da rede. Subsídios para áreas isoladas, a geração isolada é R$ 1.500, R$ 2.000. Então, e o preço médio do Brasil é 400. Então, entre 1.200 e 400 tem 800. Esse 800 é rateado para toda a população brasileira para que a gente dê eletricidade para os nossos patrícios da região norte. Aqui nós temos, e outra coisa eu falei para vocês do consumidor de baixa renda. Então, também parte da energia é paga pela tarifa de energia elétrica. Um mercado mais equilibrado é o que a gente busca, liberdade, sustentabilidade. Não há espaço para outra discussão que não seja essa. Fruto de protocolos internacionais, fruto da própria necessidade de ser um cidadão mundial. Você tem que respeitar o meio ambiente. E isso, aos poucos, está incorporando muito forte lá no Brasil. A gente sofre muito do mal da abundância. A gente acha que sempre vai ter tudo para sempre, mas a realidade, o clima está mostrando que as coisas não são bem assim. Eu acho que esse é o último slide. Perfeito, é isso mesmo. Mas ainda cabe uma pergunta do colega ali. Muito obrigado pela apresentação. Eu tenho duas questões. Em primeiro lugar, gostaria de saber se este fenómeno dos padrões da chuva, se isto está de certo modo relacionado com alterações climáticas, ou seja, se nos últimos anos se este fenómeno tem existido em menor escala, mas se é uma tendência. Essa é a primeira pergunta, não é isso? Bem, respondendo rapidamente, o que aconteceu ao longo dos anos? O Brasil tinha uma capacidade de armazenamento muito grande. Então, as usinas eram construídas não a fio d'água, mas com reservatórios. E, aliado a isso, a um consumo que talvez estava deprimido, nós resistíamos muito a um ano de seca, por exemplo. Na década de 80, nós poderíamos resistir a um ano sem chuva nos principais reservatórios. Essa capacidade foi diminuindo ao longo do tempo, em função do consumo, que aumentou naturalmente, o uso múltiplo da água. A água ela tem que atender a restrições ambientais, então eu não guardo água porque eu tenho que ter um nível mínimo de descarga da usina para permitir um transporte de barcaças, por exemplo. Turismo, eu tenho que atender também. A retirada da água para irrigação, retirada da água para abastecimento da água. Então, aliado a isso, as usinas que foram construídas, depois disso, todas foram a fio d'água. Então, o Brasil perdeu a capacidade de armazenamento. Esse é um primeiro ponto. Com relação ao regime de chuvas, temos percebido, sim, que há uma mudança. As previsibilidades de armazenamento de água têm sido cada vez mais difíceis de serem feitas. Então, sim, há uma mudança no regime de chuvas. Isso é notório. Isso é notório. Por exemplo, um outro ponto, os projetos das grandes linhas de transmissão que foram feitas, muitos têm sido reforçados, porque com a retirada de algumas camadas de vegetação, não há aquela proteção natural ao vento. Então, as torres, nós estamos tendo fenômenos de queda de torres no Brasil e que tem causado, sim, uma certa preocupação. Então, o clima, não é só aqui, tem mudado. Ok, e a segunda questão que é relacionada com essa? Obrigado. Boa viagem. Obrigado. Sim, a segunda questão que está relacionada com essa, portanto, uma vez que se prevê que este tipo de evento possa acontecer ano após ano, está dado um sinal para o mercado, portanto, do ponto da geração, talvez para adotar um mix diferente, não? Sim, sim. Cada vez mais, como eu mostrei, tem havido uma maior diversidade no suprimento de energia elétrica. Então, quem pode optar, um consumidor industrial, por exemplo, ele quer uma maior segurança, ele faz um mix, um portfólio diferenciado de fornecimento.
para não depender só do vento, não depender só do sol e nem só das hidrelétricas. Então, ele faz um mix dos seus contratos. Sim. Pronto, e só para terminar, nós aqui não conseguimos ter muito bem a noção da ordem de grandeza dos reais que estamos a falar, mas seria interessante perceber, por exemplo, tanto quanto sei, em primeiro lugar, os painéis fotovoltaicos existem programas de subsídio no Brasil, não é? Portanto, qual é que seria a relação de, portanto, o custo que este ano teve, o sobrecusto, digamos, que este ano teve, poderia de alguma forma ser mitigado por uma campanha mais forte de instalação de painéis fotovoltaicos? Quer dizer, se vocês estão a fazer esse tipo de estudos? Nós temos duas formas o sistema solar fotovoltaico ele entra no setor elétrico de duas formas. Uma participar de leilões centralizados e outra a partir da geração distribuída. A ANEEL consegue atuar de geração distribuída, porque o leilão centralizado é uma ação de governo. O governo, o ministério é que decide contratar energia elétrica e escolher as fontes. A ANEEL apenas na geração distribuída. E a nossa atuação tem sido fazer simplificação nas regras de acesso, simplificação na contratação direto pelas distribuidoras e fiscalizar a sua observância. A parte de regras de forma específica, quantidades e tudo, o Congresso Nacional avocou para ele. Então, nós, ANEEL, estamos esperando o Congresso Nacional terminar essas discussões para que a gente possa aprimorar um pouco mais. Obrigado. Nada. Eu também teria perguntas, mas estou preocupado com a hora, porque nós temos que ir aí numa ação emergencial. Para sair, tenho que conduzir o Sandoval aí a um outro local e, portanto, acho que nem eu vou colocar a minha questão, vou agradecer a gentileza e o esforço de preparar estes slides e vir dar esta palestra e a honra que nos deu de nos visitar aqui no Porto. Às vezes é difícil, quando se vem a Portugal, fugir da capital e vir para outro país. Mas acho que pedia aqui a assistência que me acompanhasse nesse agradecimento da habitual forma, com uma salva de palmas ao nosso orador.